Olá, sejam bem-vindos a partir de agora o Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza aí do outro lado no canal 8.1 digital na NTV. 31 anos ao seu lado, para você que acompanha a nossa programação a partir de agora, através dos nossos canais, no Facebook, na NTV Patos de Minas, no nosso site. Vamos agradecer a nossa enorme audiência através do site da NTV. E quero convidar você mais uma vez que ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Enfim, o Mais Saúde está no ar, mas antes de eu trazer os nossos convidados, temas e a pauta de hoje, eu gostaria sempre de agradecer em nome da Apolo Floricultura, embelezando mais uma vez o nosso programa, a tradicional Floricultura Apolo, que fica aí na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. O endereço está aí na sua tela e o telefone é o 3822-2200. Esse belíssimo arranjo é natural, viu, gente? Olha que belezura. É o arranjo natural Mini Antúrio. Antúrio negro, para você que gosta e é amante aí de arranjo, esse e outros mais você encontra lá na Apolo Floricultura. Um beijo para Lurdinha e toda a equipe da Apolo Floricultura, sempre presente e contribuindo aqui com o Mais Saúde, que está no ar, feito para vocês e junto com vocês. Hoje a gente vai ter vários temas aqui no nosso programa, mas antes eu gostaria de convidar você a participar com a gente. O nosso WhatsApp vai aparecer aí na tela para você mandar a sua pergunta e fique à vontade. O nosso bordão você já conhece. O consultório está aberto. Participe porque aqui a consulta é grátis. No nosso primeiro bloco a gente fala à distância, via remota, com Marcos Roberto de Oliveira. Já vai dividir a tela aí com a gente. O Marcos Roberto de Oliveira é mestre e doutor em bioquímica, pesquisador e membro do corpo editoral da revista médica Metabolic Brain. Está falando com a gente de onde, meu amigo? Prazer falar contigo. Oi, boa tarde. Prazer falar com vocês também. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bem, direto de Porto Alegre, para a gente falar sobre como funciona o tal metabolismo. Marcos, explica para o pessoal de casa. A gente ouve muito falar sobre meu metabolismo é lento, eu tenho metabolismo acelerado demais. De fato, explica para o pessoal que está assistindo o nosso programa do que se trata e o que é de fato o metabolismo. Existem esses termos, né? Se fala num linguajar mais acessível, assim, a pessoa ter um metabolismo mais rápido, mais lento, e de fato isso acontece, né? São características genéticas nossas, são herdadas, portanto, de pai, de mãe, e a gente carrega isso que é, na verdade, a habilidade variada, bastante ampla mesmo, de como o organismo lida com aquilo que a gente usa como alimento. Alguns reservam mais alimento, outros consomem mais rápido, portanto sentem fome às vezes mais cedo, né? Mesmo tendo uma refeição boa, equilibrada. Então o metabolismo, resumindo muito, é a maneira como a gente usa o nosso alimento, se vai reservar ou vai poder usar na hora. Então, resumindo muito, é isso. Explicar mais um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente. Quando se fala meu metabolismo está acelerado, por quê? É aquela forma mais rápida de consumir o alimento, reservando menos. Portanto, a pessoa tende a ter um corpo mais magrinho. Mesmo com uma dieta, às vezes, que chama atenção, ela tende a ter um corpo mais com menos massa adipocítica, que a gente fala, menos gordura. A gente vê isso, às vezes, em atletas que têm uma dieta bem diferente da de uma pessoa comum, e aquela pessoa lá, atleta, ainda é magrinha. Daí tu olha e diz, mas como que ela come tanto e consegue se manter assim? É porque o consumo é muito alto pelo treinamento, pelas competições, e isso é acelerar o metabolismo, né? É aumentar a demanda energética. Então tu vai reservar menos, vai usar mais para fazer aquela tarefa. Portanto, o exercício físico é uma maneira muito boa de acelerar o metabolismo. E qualquer pessoa pode acelerar o metabolismo com essas dicas que você trouxe?
Olha, é sempre bom um acompanhamento médico por doenças cardiovasculares, aquelas respiratórias, a idade, determinadas condições que não vão permitir com que qualquer pessoa faça qualquer exercício. Então, pode ter um custo muito elevado para o organismo uma corrida em volta da quadra. Isso vai depender da pessoa. Uma caminhada talvez seja o mais simples e mais seguro de recomendar, mas repito, somente com acompanhamento médico. Isso não é brincadeira mesmo, como se vê, né, muita gente falando, faça isso, faça aquele outro, tem que tomar cuidado, cada um de nós tem um corpo, esse corpo funciona de uma maneira específica, e isso é sagrado, né? Tem que respeitar essa individualidade nesse sentido. Marcos, é a tecla que a gente bate todos os programas, sempre auxiliado, sempre na procura de um bom profissional, né? Seja em qualquer quesito, seja na saúde mental, na saúde física, que nós estamos falando aqui sobre o metabolismo. Ô Marcos, e você trouxe 2 pilares para acelerar aí o metabolismo, para ter um metabolismo bom, pode-se dizer assim, que é a prática de atividade física, o exercício e a alimentação. Nesses 2 pilares, existe um que influencia mais, a alimentação é mais importante do que a atividade física, ou a atividade física fica em primeiro lugar. Como é que você avalia isso para ter o tal metabolismo em dia? Uma combinação dos dois seria o ideal. É que a gente não tem tempo, a maioria das pessoas, pelo menos, não tem tempo de conseguir manter isso, né? A dieta junto da atividade física. Então, priorize uma dieta saudável. Isso vai ajudar muito a prevenir doenças ao longo do tempo. Se eu como uma dieta saudável agora no meu almoço, por exemplo, ela não vai fazer um efeito milagroso à tarde. Isso tem que ser repetido todos os dias para quando eu chegar numa idade mais avançada, eu tenho lá aquela reserva de saúde por uma dieta adequada. Então não adianta muito assim fazer o melhor exercício do mundo, né? Sei lá, aquela coisa que é a melhor para aquela pessoa, se a dieta é ruim, porque isso desgasta o organismo e traz consequências como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, dentre outras. A gente viu agora com a pandemia o que foi o Covid para pessoas que tinham obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 1, tipo 2. Então, assim, será que uma dieta ruim, mas exercício, vão me deixar saudável por muito tempo? Obviamente não. Tem que tomar muito cuidado com isso e os profissionais devem ser procurados, né? Repetindo isso, da medicina, da nutrição, da educação física. Se puder, é claro que o mais certo é isso, para não para não tomar um destino aí às cegas, né? Sem saber se é o melhor para o seu corpo. Muito bem, para quem quer um auxílio também, existe uma obra aí, é um livro seu, né, que já está à venda, foi lançado. Como é que é? Você está com ele em mãos aí, Marcos? Se tiver em mãos aí para poder mandar para o pessoal de casa, mostrar, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, mas eu não recebi ainda a cópia da editora porque está muito recente, né? Foi lançado agora, no início de setembro, então não recebi ainda. Mas nesse livro eu trato de saúde e doença, focando em metabolismo. Né? Infelizmente, a gente tem visto o povo brasileiro sofrendo cada vez mais de doenças metabólicas. E muito disso é por não ter conhecimento básico. O programa de vocês, por exemplo, ajuda muito a divulgar esse conhecimento de maneira confiável. Então, um livro ajuda também para quem tiver interesse de ler exatamente como funciona o metabolismo no jejum, estado alimentado, o que é uma doença metabólica. Falo até no cálcio, que o pessoal repete muito que é importante para ossos, mas ele acaba sendo importante até para a regulação do metabolismo. Então, tudo isso entrou ali para mostrar aí para o pessoal a importância de cuidar do seu corpo com essa ótica um pouco diferenciada. Muito bem, você falou sobre doenças, quais são essas doenças? Existem algumas conhecidas? Das doenças metabólicas mais conhecida, infelizmente, né, porque cada vez tem mais pessoas sofrendo disso, é diabetes tipo 2. E no livro você fala sobre isso, dá dicas também de prevenção, algumas dicas de vitamina também. O que tem no conteúdo aí da sua obra?
Um conteúdo, eu não dou dicas de nutrição, porque eu não tenho formação nisso, nessa área, né? Por mais que eu pesquise numa área chamada nutrição molecular, eu não tenho a formação para dar dicas. E assim, eu acho que dar dicas também genéricas, elas podem ser ruins para pessoas que têm particularidades na sua saúde que não vão atender muito bem aquela dica. Então, mais ali a minha preocupação é explicar o que o nosso corpo faz com o alimento que é ingerido, nas diferentes refeições, o que é quais as funções de aminoácidos, por exemplo, no corpo, porque a gente vê falar tanto de suplementação, né, de aminoácidos, então para que serve? Quais as funções de vitaminas-chave no metabolismo, como aquelas do complexo B? Então elas vão servir justamente para ajudar no metabolismo de aminoácidos, boa parte delas pelo menos. Então não adianta nada tomar suplemento de aminoácidos se tem deficiência de vitamina B, né, do complexo ali. Então eu trago essa discussão, mas sem indicar suplemento nenhum, porque bem como eu disse antes, eu respeito muito isso, né? Cada pessoa tem sua história metabólica, que eu chamo, né? Pode ter ali na família doença hepática, doença renal, coisas do tipo que podem comprometer a saúde dela a médio e longo prazo, fazendo uso de uma suplementação errônea, né? Que não seja melhor. Então eu cuido bastante disso para explicar como funciona nesse sentido. Falo também na famosa dieta hiperproteica, né, que é algo que o pessoal faz, às vezes sem conhecer bem, que ela pode ter consequências não muito agradáveis aí para o organismo. Então é nesse sentido. Não dou dica, repetindo, porque não é bem a minha formação. Falar sobre isso, que a gente bate nessa tecla aqui também, viu, Marcos? Sobre as pessoas que têm hoje, tudo é muito fácil, o acesso ao Google Magic é muito fácil e a gente tem que ficar alerta com isso, que pode ser prejudicial, né, Marcos? Bom, vamos lá, pra gente finalizar então, como é que faz pra te encontrar, um arroba, quando que seu livro sai para o pessoal já poder reservar, fazer uma pré-reserva, onde encontra? Fique à vontade. Muito obrigado. O nome do livro, então, é Seu Metabolismo é Incrível, porque realmente é maravilhoso estudar aquilo ali e a gente só percebe, às vezes, o valor dele quando tem algum distúrbio, alguma coisa, até por não ter um hábito adequado, né? Então, Seu Metabolismo é Incrível, lá no site da editora Almedina. Nas redes sociais eu ainda estou trabalhando um pouco nisso, para dizer a verdade, eu vou voltar a elas, mas o livro o pessoal encontra lá. E acho que é isso por enquanto. Qualquer coisa, aceito outro convite. Não, claro, claro. Assim que o livro, a obra estiver em mãos aí, a gente volta aqui e trazer esse tema em alto que serve de alerta também e de prevenção, né, Marcos? Um prazer conhecê-lo, meu amigo. Todo sucesso do mundo para você e obrigado pela contribuição de uma saúde melhor para toda a nossa sociedade, principalmente de quem acompanha aqui do outro lado o programa Mais Saúde. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito bem, é isso. Você aí do outro lado, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar com a terapeuta Juliana Gontijo. Estamos no mês do Setembro Amarelo de prevenção contra o autoextermínio, o suicídio. Muito importante a gente falar sobre isso. Eu volto já já, depois do break, aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV, canal 8.1 digital. 31 anos ao seu lado. Mais Saúde está de volta, contando com a sua participação. Mande aí a sua pergunta, fique à vontade, participe com a gente. E nesse segundo bloco, a gente recebe ela. Tá aqui com a gente, a Juliana Gontijo, terapeuta integrativa. Prazer recebê-la aqui no Mais Saúde. Prazer é meu, mais uma vez aqui na NTV, para a gente trazer um pouco mais de esclarecimento, né? O que a gente pode contribuir. Muito bem, vamos contribuir muito, ainda mais no que se trata da nossa saúde mental, nesse mês que é dedicado, né, ele é dedicado ao combate, à prevenção do autoextermínio, ou seja, do suicídio. Juliana, a gente vê e tem visto aí, né, nas pesquisas, os números do autoextermínio, do suicídio, infelizmente, aumentando a cada ano, a cada pesquisa que se faz, os números estão alertantes, pode-se dizer assim. Sim. É sempre no vermelho. Por que essa triste notícia, infelizmente, esses números?
Bom, David, a gente percebe assim que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais solitárias, ou às vezes as pessoas estão tão individuais que às vezes eu nem chamaria de individual, porque eu acho que se for individual você consegue até ter associações com o seu outro, mas as pessoas estão tão egoístas no sentido de que tudo é para mim, tudo é por mim, tudo tem que ser como eu quero, que quando as pessoas recebem um não, elas não conseguem assimilar isso no seu consciente e inconsciente. Como a gente trabalha muito com essa parte do inconsciente, a gente percebe através da leitura corporal, através do mecanismo energético, né, que a pessoa traz, a gente percebe que ela realmente vive num campo de dor. E aí ela não consegue ouvir o não. Ela acha que tudo para ela tem que ser da forma como ela deseja. Então desencadeia alguns traços, a gente desencadeia a depressão, a ansiedade, ou às vezes não tem nada a ver. E quando não tem nada a ver, é que é pior. Porque a gente não dá uma justificativa. Mas lá no fundo, para a própria pessoa, a gente vê que ela tem uma autocrítica muito grande, um julgamento muito grande. E isso acaba sendo desastroso, né, para um futuro delas. Juliana, muito importante você falar sobre isso, porque a gente vê principalmente nos dias atuais, com essa demanda de tecnologia, como você bem falou, a individualidade, pode-se dizer que é um modismo hoje. A gente vê as pessoas pregando sobre isso nas redes sociais. Eu me amo. É claro que a gente tem que se amar, né, em primeiro lugar. Tudo é para mim. Eu tenho a minha liberdade financeira. Eu não preciso de um parceiro. Eu posso sozinha. Eu vivo sozinho. Eu me amo. E a gente tem visto que a tendência tem sido isso. Por que disso? Então, David, quando a gente tem dois lados, né? Então, para tudo nessa vida nossa, a gente tem polaridade. Então, a gente tem dois lados. Ou você vive na dependência emocional, né, o que a gente chama hoje, né, que muitas pessoas estão no modismo também do narcisismo. Minha mãe é narcisista, minha mãe me criou assim, meu pai fez assim, né? Os namorados são narcisistas. Tudo então que termina porque meu relacionamento é tóxico, ele era narcisista. Exatamente. Pode complementar, Juliana. Isso. Então, assim, a gente tem essa polaridade e tem a independência. Então, quando a gente parte para a parte da dependência emocional, a gente percebe que é um outro mecanismo de dor. Então, todas as nossas dores, todos os nossos campos magnéticos, tudo em nós que desencadeia dor, ela vem trazer o que é o sofrimento. Então, quando a pessoa está em desequilíbrio, ela não consegue raciocinar, ela não consegue se integrar consigo mesma e, consequentemente, ela se torna dependente de alguma coisa. Então, você só é dependente se você se deixa levar por alguma situação. E, ao contrário, ser independente demais, você leva o quê? A sua solidão, a sua condição de que, se eu for independente, eu não preciso de ninguém. E não é assim que funciona, a gente precisa sim de alguém. Um avião não voa sozinho. Um avião, para ele voar, ele precisa de um piloto, precisa do copiloto, precisa muitas vezes dos passageiros. O passageiro, para estar ali, ele precisou comprar uma passagem. Então, nós somos dependentes de alguma situação de alguém. Então, a gente tem que se inteirar de que eu posso ser eu mesma, sem ser grosseiro. Eu posso ser eu mesma sem desmerecer o outro. Aí a gente consegue perceber que o nosso lado emocional entra no equilíbrio. E aí a gente pode viver a nossa polaridade. Então, não existe certo e errado, ok? Não existe bom e ruim, também. Só que, a que ponto? A partir de quê? Da minha percepção sobre as coisas, né? E ó, que bacana, que aula, hein? Realmente tem autoridade no assunto, sempre aprendendo aqui no programa. E eu falo que eu sou o que mais aprende com isso tudo. Porque quando a gente vai falar da solidão, tem pessoas que têm medo da solidão e arrumam tudo, né? Como você bem disse, Juliana, desculpa, mas eu tenho que ser independente, eu não preciso dele. E a solidão, o que é muito diferente, a gente vai te trazer em outro programa. E as pessoas arrumam a desculpa que solidão ou solitude? Exatamente, são moda. Duas coisas bem diferentes, né, Ju? Exatamente. Depois a gente vai falar sobre isso em outra ocasião, porque Vamos, agora sim. o nosso programa fala como forma de prevenção, de alerta sobre o suicídio. Você disse no início do nosso bate-papo que pessoas dão sinais
e algumas não dão sinais. Para quem dá os sinais, quais são esses sinais? Então, hoje a gente vê aí, né, no início você tinha até falado sobre as redes sociais e a gente vê também a questão assim da crítica, da autocrítica, do julgamento. A gente tem que entender o seguinte, tudo aquilo que nos acontece é como se nós vimos o reflexo no outro. Então, qual é o que está acontecendo comigo que eu estou criticando o outro? Então, está em mim. Como as pessoas, às vezes, não conseguem se inteirar de si mesma, não conseguem olhar para dentro de si e conseguem caminhar de uma forma mais serena na vida, elas começam a arrumar mecanismo de destruição. Como que a gente percebe isso? Se isolando, não tendo mais contato com os amigos, vivendo dentro do celular, porque eu acho que não é nem de fora, você já entra para dentro do celular, entra para dentro das telas, né? Tá cercado de filmes violentos, cercado de filmes que estão trazendo um desajuste social muito grande. E uma outra coisa, muitos estão vendo a realidade do outro, querendo estar naquela realidade. E isso é perigoso. Então, a gente tem que começar a entender como é que as pessoas estão agindo. Se as pessoas estão agindo de forma a se isolar, é um problema. Se as pessoas estão agindo rindo demais, né, como diz aquela música do Frejá, né, rindo de tudo, né, rindo do que precisar, também é um mecanismo de defesa que pode levar realmente a você não se inteirar da sua vida. E aí, se nada tá bom, eu preciso sair dela. E como que eu vou sair dela? Tentando realmente tirar a sua própria vida. Porque não é o fazer o ato do suicídio. Não é porque eu quero simplesmente que tudo acabe. Não, eu quero tirar esse sofrimento de mim. Então, todo suicídio, quando a gente vai perceber uma história pregressa dele, a gente vê que todas essas pessoas querem sair de um sofrimento. Seja da dívida, seja da dor de ter magoado alguém, seja do ciúme, né? Então, a gente tem um monte de mecanismo pregresso a esse suicídio. Por isso, a gente tem que ficar alerta em observar como as pessoas estão agindo. Entre esses também está aqui em pauta o cyberbullying. O que é o cyberbullying? Então, o bullying a gente já conhece, né? Aquelas piadinhas de mau gosto. Isso. Pesadas, né? No linguajar popular. Popular, né? Então, hoje a gente tem aí um profissionalismo, eu falo que eu acho que eles viraram profissionais, que são os haters, né? Rede social é muito bacana e elas são essenciais. Elas foram criadas há muitos anos. A gente acha que rede social é só agora, da pandemia para cá, ou a gente vê que rede social é quando começou o computador. Não, gente, essa rede social já vem de muitos anos. A gente tinha carta, só que ela demorava a chegar, né? Existiam pessoas que criticavam as outras até então, mas era mais difícil de chegar. Hoje, com a internet e a rede social, isso chega mais rápido às pessoas. Então, enquanto eu estou falando aqui, David, provavelmente tem milhares de pessoas que estão assistindo. E aí pode ter pessoas que não gostam do que eu estou falando, ou não estudam o que eu estou falando. E aí elas começam a criticar. E aí vem aquele monte de recadinhos lá embaixo. Ah, essa mulher é esquisita. Ah, essa mulher é muito feia. Ah, o que ela está falando é pura mentira. Não, o que ela está falando é verdade. Então começa isso. E isso traz o famoso bullying físico. A gente traz esse bullying para a rede social. E aí é um outro problema. Os haters estão aí porque eles são dados como odiadores. O campo de dor deles é tão grande que para eles se expressarem, eles precisam magoar o outro, precisa ofender o outro. A que ponto chegamos? Isso, volto a dizer, não se integram com si mesmo. Então vamos lá, qual que é a dica que você dá para essas pessoas que estão magoadas, estão tendo crise de ansiedades antes de chegar aí à depressão, para quem já está com depressão, se sente magoada, acuada pelos haters, qual que é a dica que você dá? Bom, primeiro eu acho que a gente deve... Existe dica, né, de fato? Existe, sabe, David? Até existe, né? Então a gente tem aí, você pode, desde já, se inteirar daquilo que você realmente é.
Qual o seu posicionamento na sua vida? O que é que realmente você deseja fazer para a sua vida? A partir daí, você tem um estudo. Você pode começar a estudar sobre o autoconhecimento, sobre a autodescoberta, sobre como você pode se inteirar de você mesmo, com práticas integrativas muito bacanas que a gente tem. Meditação, a gente tem terapias integrativas que funcionam muito bem. Eu, por exemplo, faço anamnese para trazer essa consciência para a pessoa, né? E aí, sim, não dar a resposta. Muitas vezes o silêncio vale muito mais. Então, você precisa entender o que é que a resposta, o que é que a pessoa está te falando, o que esse hater está falando com você, que está realmente te ofendendo. Está em você ou está nele? Está no outro. Se está no outro, não é seu, então não carrega. Essa pedrinha pode ficar de fora da sua mochila, né? Então, assim, comece a observar o que realmente é meu. O que realmente eu preciso carregar para mim. E isso já é um grande passo para você começar a se inteirar de que eu não preciso de me sentir magoado pelo que o outro faz, né? E você ter seu posicionamento já é de grande valia. Aquele filtro, né? Absorver. Exatamente. É muito importante. Uma das coisas que ajudam bastante são as terapias integrativas, né? Com certeza. E aí eu gostaria que você desse também dicas sobre isso, que aí é onde você domina, tem autoridade. Sim. Então, as práticas integrativas, né, que a gente vê, e eu falo que tem muitas delas já são reconhecidas pelo SUS, reconhecidas pela Anvisa, não são práticas religiosas. Então, eu, por exemplo, faço a leitura corporal e eu faço a prática da meditação. São exercícios sistêmicos onde que você vai começar a se autoconhecer, identificando aquele mecanismo de dor que foi desenvolvido lá na infância. Então, a gente faz uma análise, a gente faz uma anamnese, onde a gente utiliza a leitura, a gente utiliza o feedback e o próprio atendimento em si. E aí a gente começa a trabalhar quais são as suas percepções, quais são as suas novas percepções. E eu ensino muito a sair da expectativa sobre algo, para você não ficar frustrado com aquilo que te aparece pela frente. Então, diante disso, a gente começa a entender quais são as percepções que eu tenho sobre a vida, sobre mim mesmo. E a gente vai trabalhando aí com o reiki, com as meditações e traz, gente, uma modificação enorme. E eu vou falar para vocês, eu sou prova de que isso realmente acontece, viu? A transformação é fenomenal, como se diz, né? Pode falar a verdade, é porque aqui a televisão, não sei do outro lado, já dá pra sentir a sua energia de tão gostosa, que vibe boa que já tem. Com certeza funciona e funciona muito. Funciona. Bom, nosso tempinho aqui é curto, né, num assunto tão importante como esse. E hoje a nossa palavra nesse Setembro Amarelo é prevenção. Sim. Eu gostaria que você olhasse para a câmera e falasse diretamente para essas pessoas que estão a esse ponto, infelizmente, pensando no autoextermínio, no suicídio. O que você falaria e deixaria na sua mensagem final? Olha, eu falo para você que se apegue a algo que seja bom na sua vida. Olhe para você realmente no espelho. Diz para você, o sentimento de dizer eu te amo não é simplesmente você ser egoísta. É você olhar para você e dizer que você é uma pessoa, você é uma essência, você já tem um presente grandioso, você tem a vida. E da vida, você pode seguir os passos que você precisar. Então, se abra para você estar num ambiente de harmonia com você mesmo. Então, tome sol, pise na grama, tome um ar fresco, tome água. Esse é o que a gente chama de ground. Esse é um mecanismo maravilhoso que você tem de conexão consigo mesmo. E procure ajuda. Nada nessa vida a gente faz sozinho. Quando você buscar dentro da sua religiosidade, dentro da sua espiritualidade, busca a essência que você é. Você é grandioso, você é maravilhoso e você tem algo muito maior que você pode viver, que é a sua própria amorosidade. Viva o autoamor, viva a sua autocura. Tenho certeza que você vai sair maravilhado com o que a vida tem para te fornecer a partir de agora.
Muito bem, que bacana, que mensagem de impacto essa. Ô, Juliana, o seu arroba, onde te encontra, quem quiser te chamar, às vezes tá acanhado, mas quer te chamar no particular, até mesmo como forma de ajuda, como é que faz? Pode acessar, né, no Instagram, @JuGontijoTerapias. E se vocês também quiserem, pode deixar uma mensagem para mim no WhatsApp, que é 349-9210-3910. E aí eu vou responder vocês e podem procurar. E na clínica LA Centro, onde também eu atendo presencial. A LA mesmo? A LA fica? A LA fica ali na Rua da Mata, número 58, bem no inicinho mesmo da Rua da Mata. Quase na esquina da Rua Dores do Indaiá. Mais fácil é @Ju Gontijo Terapias. Muito bem, Ju. Obrigado por essa energia boa e sempre um viva a vida acima de tudo. Viva a vida. Você volta em outra oportunidade para a gente. Com certeza estaremos mais. aqui. Adorei, viu, produção? Pode chamar a Ju sempre participar aqui com a gente. Obrigada. Não sai daí não, a gente volta já para a gente falar de atividade física, isso. Vamos falar de metabolismo, vamos falar também aí desse setembro amarelo, tudo que é bom agora, vamos cuidar do corpo com quem também entende do assunto. A Adriane Gonçalves, ela está aqui com a gente e também a Janaína Pacheco, que é personal. Não sai daí não, rápido intervalo e eu volto já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. Você acompanhando na nossa plataforma e também no digital, canal 8.1. Estamos de volta falando de saúde. Vamos cuidar, claro, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do metabolismo, vamos cuidar do nosso corpo também, com quem entende do assunto. Estamos tendo a honra e o prazer de receber aqui no nosso programa a Adriane Gonçalves, educadora física empresária. Adriane Gonçalves, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar de saúde. E do lado da Adriana está a Janaína Pacheco, que é personal trainer. Prazer recebê-la aqui, Janaína. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos cuidar do nosso corpo. O pessoal adora essa pauta, esse tema. Você aí do outro lado, participe com a gente no nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela. Mande a sua pergunta, fique à vontade. Agora o pessoal começa a querer cuidar do corpo para essa reta final do ano, para o Natal, para as festividades que se aproximam. Toda hora é hora, né, Adriana, de cuidar do nosso corpo, né? Sim, isso deveria ser diariamente, independente das festas de fim de ano e de tudo mais. Mas acontece isso, não acontece? Demais, quando tem a festividade, o verão se aproxima, aí que as pessoas dão uma estralada aí pra... Verão, casamento, aniversário de 15 anos, essas coisas, né? Janaína, aí as pessoas querem aquele exercício milagroso, né? Entra na academia e já quer ali numa sessão, já sai ali magrinho, com o corpo em dia, esbelto, definido, não é isso? É exatamente isso. Eu costumo ouvir muito, né? Eu vou começar o projeto verão. E eu costumo dizer para os meus alunos lá na academia que o projeto verão começa no inverno. Porque a gente tem que praticar o exercício físico o tempo todo. É manutenção da nossa saúde, né? É uma qualidade de vida. Não é só a estética, e sim em prol da nossa saúde. Muito bem, é bom falar sobre essa estética, porque a academia não é clínica de estética que você entra lá e no outro dia ou no mesmo dia, como já existe algumas técnicas aí, você já sai lá magrinho e tal. Não é bem assim não, né, Adriana? Você que tem quantos anos já nessa atividade? Nossa, 36 anos para cima, né? Mas é verdade isso que eu falei, né? Sim, é pura verdade. E assim, o que acontece é que a gente precisa entender que a gente é um ser humano. E não é estalar o dedo e a mágica acontecer, né? Para as coisas acontecerem externamente, internamente, primeiro elas precisam de acontecer. Então, eu preciso primeiro entender quem sou eu, se eu estou bem ou não, o que eu quero mudar, isso é viável para mim? Então, qual é o caminho que eu vou seguir? Assim é que funciona o resultado. E quando tem a decisão de ir para a academia, Janaína, mesmo quando bate aquela preguiça, a gente estava conversando aqui em off, porque eu, né, vou dar o meu depoimento, né, e eu treino lá na Adriane e dou aquelas folgas aqui, né, mas hoje eu não vou, hoje está chovendo, hoje está calor demais, hoje eu tenho televisão, aquelas desculpinhas que você aí do outro lado também deve dar diariamente, nada disso, vai com raiva, vai com problema, o importante é aí, Janaína.
É o que eu costumo falar lá para os meninos, né? A importância de manter a constância, porque o motivo, seja o qual você deixe de ir, ele se torna viável para você dar essa desculpa o tempo inteiro. Então, se você deixa de ir hoje, eu saí do serviço, estou muito cansado, não vou hoje. E aí, no outro dia, você fala, não, também não vou hoje porque eu vou arrumar a casa. Aí já começa a arrumar outras desculpas para não ir. E o ciclo também, né? Se você tiver uma pessoa que vá treinar com você, independente do exercício físico, da modalidade que você vai praticar, é super importante, porque a motivação, né? Às vezes a gente não consegue se motivar todos os dias, mas ter uma pessoa que fala, não, vou passar na sua casa, você vai sim, vamos fazer, tem 30 minutos, vamos correr na esteira. Chega lá na academia, a gente tá lá e vai te auxiliar. Às vezes você chega lá pensando que vai fazer 30 minutos e quando já fez o treino inteiro. É verdade, tem dia a gente vai desanimado. Olha, para você que não tem esse anjo aí do seu lado que te chama para malhar, para treinar, só para ir pro barzinho, para rodízio de pizza, pode ir lá na Adriana que eu tenho certeza que você vai fazer muitas amizades ali e vai sozinho mesmo na academia porque vai se sentir em casa lá, né, Adriana? Com certeza, inclusive até pegando o gancho do que a Janaína falou, essa questão de você se sabotar, esse é o grande problema e isso é o que mais acontece com a maioria da população. Identifico. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o que está fazendo você se sabotar. O que é isso? É você aceitar não ir, o que é ruim para você. Então, quando você começa a prestar atenção no que você está fazendo e o porquê, às vezes você consegue não se sabotar. E mesmo com dificuldade, mesmo com preguiça, mesmo estando atrasado, você fala, eu vou mesmo que seja 15 minutos. Porque esses 15 minutos vão fazer total diferença no seu resultado depois. E se você ficar em casa à toa, em qualquer outro lugar, esses 15 vão passar rapidinho e tenho certeza que ali na academia vai ser muito mais construtivo, né? Proveitoso. Então, e tem uma outra coisa, então, que agora você falando eu lembrei, né? Porque quando você está na preguiça, seu organismo está produzindo hormônios que vão te dar desânimo. Agora, quando você se torna proativo e o organismo vai produzir os hormônios, as substâncias do amor e da felicidade, que são serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Que bacana, ó, falou quem pode falar, quem é a autoridade máxima para falar sobre isso. Janaína, eu gostaria, antes da gente girar aqui para o nosso break, de fazer uma pergunta. A gente recebeu o Marcos, né, que é especialista no assunto, sobre metabolismo no início do nosso programa. Existe alguma dica, algum exercício, alguma atividade que possa fazer para acelerar aí o nosso metabolismo? Então, é muito singular, na verdade, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. Então, provavelmente, o que eu posso te passar de atividade física, de exercício físico, montar um treino especializado para você, não vai ser da mesma forma com outro aluno. Então, a gente senta, faz uma anamnese, faz todo um preparo para ter uma atividade, sabe, bem direcionada para esse aluno. Então, assim, o importante é você estar aparado com pessoas que vão te dar esse suporte. Não é só chegar na academia e fazer 3 de 10 de supino, 4 de 10 no leg, que vai estar tudo certo. Às vezes, aqueles exercícios não são os melhores para você. Bacana, isso que é importante e volto a repetir que a gente fala em todos os nossos programas, né, Adriana? A importância de um bom profissional, são mais de 30 anos ali, Adriane Gonçalves, e também de ter toda a estrutura, ter os melhores profissionais, estar do lado de quem realmente entende do assunto. Isso é importante, né? Por mais que as pessoas, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer o supino, eu vou fazer os nomes que a Janaína falou, que eu não conheço muito bem, mas ter o profissional do lado, além do espaço, da estrutura, é importante. Totalmente importante. Isso vai fazer toda a diferença no resultado da pessoa, né? Como a Janaína bem falou, é isso. O treino, ele é individualizado. Não adianta querer fazer igual do vizinho, do amigo, enfim, porque não vai ter resultado.
Certinho, muito bem. Vamos girar então para o nosso intervalo rapidinho aí, produção. Vamos lá, é bem rapidinho. Você aí do outro lado, não sai daí não, que eu volto já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV, no canal 8.1, através do aplicativo, do site também. Fique à vontade a participar com a gente. No nosso último bloco, a gente continua aqui com a Adriane Gonçalves e também com a personal trainer Janaína Pacheco. E a gente está falando dos cuidados com o nosso corpo. Ô, Janaína, ou tanto a Adriana pode responder para a gente, estamos numa semana bem atípica do maior calor desse 2023, né? E temperaturas que vão chegar a 40 graus, próximos a isso, né? E existe um certo cuidado que a gente tem que ter na prática das atividades físicas? Você pode responder as duas aí. Pode falar. Sim, a gente prioriza e sempre enfatiza, né, para os nossos alunos a boa alimentação e em foco, com certeza, a hidratação, porque a gente tende a cansar mais, se sentir mais fadigado, né, com o calor. Então, é importantíssimo a hidratação. Existe alguma diferença? A gente perde. Eu vou falar da perca de peso, né? Porque acredito que muita gente procura, né? E vai dar o primeiro passo, realmente procura a atividade física, em especial a academia, para a perca de peso. No frio ou no calor, existe algum momento que é onde se perde mais ou isso é mito? Então, varia de pessoas para pessoas. Por quê? Tem pessoas que no frio, elas se alimentam mais e tendem a ficar mais quietas, né? Acorda muito cedo, hoje não vou treinar porque está muito frio. Netflix. E quer ficar quietinho. E o iFood. As alimentações também, né? O jeito que a pessoa se alimenta são alimentos mais pesados, que a gente pode colocar assim. É um caldo, esse caldo com certeza ele é mais gorduroso, mas, né, é rico mais em carboidrato. E no calor a gente tende a procurar coisas mais aquosas, melancia, né? E isso tudo influencia. Muito bem. Vamos levar também o nosso bate-papo para esse setembro amarelo. Adriano, você que também é terapeuta e tem total liberdade de falar sobre esse assunto. O tanto e o quanto a atividade, a prática de atividades físicas ajudam e contribui para uma melhoria da autoestima e da nossa saúde mental nesse setembro amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Então, como eu acabei de falar sobre os hormônios, né? Que são os hormônios aí da felicidade, do amor. A gente precisa entender que tudo que eu faço, que eu me sinto bem, o organismo vai produzir esses hormônios. Então, a atividade física é uma das formas que você pode ter para produzir mais esse tipo de hormônio. E tendo esses hormônios, você não vai chegar ao ponto de entrar em uma depressão. Porque a depressão é o grande problema que, se não cuidada, ela realmente leva ao suicídio. Então, é preciso que as pessoas se atentem, que os familiares estejam atentos para isso, porque, às vezes, com coisas simples, pode mudar uma vida, pode mudar uma família, né? E para quem já está nessa fase da ansiedade, do início da depressão, infelizmente, tem que encontrar forças para poder treinar, ir a uma academia, a praticar uma atividade. O que você diz para essas pessoas? Então, aí já é uma questão que, enquanto ser depressivo, porque eu já estive com depressão, eu tive depressão pós-parto. Então, eu sei o que se passa dentro de alguém, pelo menos mais ou menos, enquanto está numa depressão. A vontade, ela não existe, ela inexiste. Então, nesse momento, o que pode acontecer para te levar a fazer alguma coisa são as pessoas no seu contexto familiar ou de amizade. Essas pessoas são as pessoas que você precisa contar com elas. Essas pessoas podem salvar a sua vida. Então, mesmo sem vontade, eu até arrepio de falar, gente, porque realmente é algo que é difícil demais. E mesmo sem vontade, escuta o que as pessoas estão te pedindo para fazer.
porque você pode voltar muito melhor do que você foi. E isso não é um blá, blá, blá. Isso é estudo, isso é verdade. Então, quando a gente percebe que os alunos entram na academia, né, Janaína, eles chegam, às vezes, mal-humorados, com raiva, reclamando, eles saem sorrindo. Muitos entram, não falam nem bom dia para quem está ali na recepção, né? E a gente entende isso, porque problema todo mundo tem. Não é só você que está aí. Eu tenho, a Janaína tem, o David tem. Problema é assim. A questão não é ter problema. A gente precisa aprender a lidar com os problemas. Essa que é a solução. Então, busque o que você pode por você e deixe as pessoas fazerem por você. Muito bem, que virou uma roda, que é uma mesa redonda nesse bate-papo. Eu adoro quando a gente fica à vontade, ainda mais para falar de um tema tão importante quanto isso. E quando você trouxe a Janaína a esse tema, eu sinto a necessidade de também fazer essa pergunta a vocês. As pessoas que chegam ali, Janaína, você em especial, acho que foi isso que a Adriana tentou resumir para você, chegam ali com um certo tipo de problema, na ansiedade, até mesmo com a depressão. Você que tem o contato direto com o aluno ali na atividade, pode contribuir muito com uma forma de desabafo, de ouvir, né? Acaba ouvindo o problema. É um tipo de psico ali também, né? A gente acaba ouvindo, né? A gente faz parte do dia a dia, né, dos nossos alunos, porque muitos procuram ou por recomendação médica, ou por estética, igual a gente falou, e outros, a maioria, procuram para aquele descarrego mesmo no final do dia, sabe? Para ficar mais leve, conseguir ter um descanso tranquilo à noite, sabe? E uma coisa que eu escuto muito enquanto eu estou dando aula é que as pessoas falam assim: eu venho aqui para me desligar um pouco a mente. E isso é muito real. Para descarregar o corpo e descarregar a mente. Sim, isso é muito real, porque eles chegam lá com a mente tão agitada. E quando a gente fala assim, faz esse exercício dessa forma, e a gente puxa a atenção deles para aquele movimento, para eles observarem o movimento que eles estão fazendo. A gente trabalha muito em questão de respiração também. Observa a sua respiração, trabalha a sua respiração. Os alunos chegam lá e a gente já consegue perceber como que vai ser o treino deles assim que eles chegam. Porque tem gente que chega super animada e tal, e o treino voa, passa rapidinho. Tem gente que já chega meio pesado, sabe? Meio cabisbaixo. Sente essa energia, né? Que não queria. Exatamente, que não queria estar lá. E chega a falar mesmo, sabe? E aí, essas pessoas, a gente tem que dar um suporte maior. Tanto de forma como educador físico, e às vezes dá um espaço real mesmo para a pessoa falar aquilo que está incomodando ela. Por isso que é importante a socialização, e isso já virou também febre, pode-se dizer. Eu estava estudando sobre isso, que nas academias, muitas pessoas vão às academias para poder se socializar, que não aguentam mais socializar em barzinho, em ambientes, pode-se dizer, entre aspas, tá, gente? Quero deixar claro isso, errado, e nada mais gostoso de você socializar, fazer uma amizade, umas novas amizades, num ambiente bacana, saudável, como é a academia, né, Adriana? Sim, com certeza. A gente vivencia isso diariamente, né? Nós percebemos, como a Janaína bem disse aqui, essa questão do bom humor, do mau humor, dos alunos chegando, dos alunos saindo. Mas o que a gente mais percebe é que hoje existe um percentual, não sei te falar números, mas um percentual muito grande de pessoas, inclusive até idosos, indo para a academia para distrair, porque ficam muito sozinhos, né? Então, assim, o barzinho é bom, maravilhoso, mas, assim, o barzinho não tem a mesma conotação, por exemplo, da academia.
Na academia, bom, no barzinho você vai bater papo, para ouvir música, para beber, para quem bebe, né? A academia não. A academia você se dedica para cuidar de si mesmo e cuidando de si mesmo você está interagindo com outras pessoas. E aí eu quero parabenizar aqui a Janaína e todos os professores da academia, porque olha para você ver, gente, ela falando como que ela recebe o aluno, né? E isso faz total diferença. Muitas pessoas têm vergonha de ir à academia. Não é porque está acima do peso, não é por nada. É simplesmente porque é um ambiente desconhecido e a pessoa tem medo. É bacana você falar sobre isso. Tem muitas pessoas que relatam isso. Muitas pessoas, eu mesma já atendi na recepção. Eu nunca fiz, eu tenho vergonha, eu fico acanhada. Tem a roupa adequada. Que roupa que eu tenho que vir? Não, não é. Você vai do jeito que você fica bem. A única coisa que gostoso ouvir isso. Fique confortável, só isso, sabe? Não é desfile de moda. Tem as meninas, os rapazes que querem fazer isso, mas cada um na sua, né? E o primeiro passo, Janaína, para quem está querendo voltar, né? Ou ir pela primeira vez, como a Adriane falou, à academia? O primeiro passo... Só vai. É o mais simples. Vá. Coloca seu tênis independente. Se você tem na sua cabeça, meu tênis é aquele tênis velhinho, vá, porque você não vai se arrepender. O prazer que a atividade e o exercício físico causa, porque tem diferença entre atividade e exercício físico. A atividade é aquela que a gente faz no nosso dia a dia. E o exercício físico é aquele especializado, que você vai procurar um profissional. E quando você tem essa iniciativa de ir lá, procurar alguém para te auxiliar, você vai ter com você o que a Adriane fala, que é o amor próprio. Você vai estar cuidando de você mesmo. E quando a gente começa a fazer isso, a mudança é incrível. Muito bem. Então, nada melhor do que na Adriane Gonçalves, um ambiente bacana. São 30 anos, né, Adriane? São 30... Aonde fica? Convido o pessoal, então, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. São 36 anos que a gente está completando agora, no final desse ano. É uma vida, não é? Convida, fica à vontade. Vamos lá, vamos conhecer lá. Pessoal, fazer um aulão lá, grátis, se puder também. Olha, conhecer. A gente está com vários equipamentos chegando, novos, né? Novos, modernos, mas assim, maravilhosos. Além de ser ergonomicamente corretos, o que faz com que você faça os exercícios e não atrapalhe, não lesione, né, suas articulações. E isso com pessoas como a Janaína, porque o nosso corpo de professores é fantástico. É iluminado, viu? É iluminado. Então vamos lá, para Adriane Gonçalves, que fica onde? Ruana de Oliveira, 716. @ Academia Adriane Gonçalves. Meninas, obrigado, que bacana, que gostoso. Sai até mais leve aqui. Não sei se eu emagreci, mas pelo menos a alma ajudou bastante. E eu vou retornar lá, tá bom? Prazer revê-las. Igualmente, prazer, muito obrigada. Espero você lá. Eu que agradeço a oportunidade. Então a gente se encontra, pode ter certeza disso. Você aí do outro lado, o nosso encontro também está marcado para a próxima semana. Obrigado pelo carinho. Setembro Amarelo. Vamos cuidar da nossa saúde, do corpo e da mente também. Obrigado. Até o próximo programa.